Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul, o grande banco do Sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates hoje dedicado às mulheres. Aliás, elas estão dedicando Pampa Debates a nós. Boa. A nós, homens e mulheres, telespectadores do nosso programa com a grande audiência em todo o Rio Grande do Sul, nas 4 geradoras de televisão da Rede Pampa e nas nossas 106 retransmissoras. Do lado, participante efetivo do programa, Maria João Raup, de Portugal para o Rio Grande, para o Brasil. Hoje eu acho que ela é mais brasileira que portuguesa. O coração é, com certeza. O coração é. Posso fazer só uma coisinha? Cada um faz o seu preâmbulo para depois a gente começar os debates. Vou te pedir para mandar um abraço para o senhor Nelson e Dona Lúcia, que são assíduos espectadores do teu programa. E eu estou há horas para fazer isso, para mandar um beijo grande para eles. Obrigada sempre pelo carinho e é um prazer ter a assistência de vocês no programa, tá? Nelson e Lúcia, então um grande abração a eles. E hoje nós temos uma convidada muito especial, procuradora do Estado, do Rio Grande do Sul, obviamente, embora seja catarinense, mas ela escolheu o lugar certo para fazer o concurso dela. Né? Que hoje os concursos, né, acabaram universalizando as pessoas. Né? Hoje a gente vê gaúcho lá em Rondônia, vê baianos em Porto Alegre, mas estamos vendo... Gaúcho tinha por tudo sempre, o gaúcho mas tem mas agora há uma mobilidade muito grande no todo, de todos os estados. E alegretenses, né? Alegretenses eu encontro em todos os lugares que eu vou, sou de Alegrete, eu não sei se tu sabe, Paulo Sérgio, mas em todos os lugares que eu vou, eu encontro alegretenses. Tu é de Alegrete ou está te exibindo? Nada, eu sou de Alegrete, não, tô me exibindo, mas com a razão, com a verdade, com a identidade aqui na bolsa, sou de Alegrete. Eu já sou do Principado. Principado de Cachoeira. Eu também. Procuradora do Estado, Elisa Berton Reitz. Prazer tê-la aqui. É um prazer participar do programa, poder dialogar aí com mulheres tão qualificadas e, enfim, acho que vai ser uma oportunidade da gente, né, debater sobre vários assuntos que envolvem aí o aspecto feminino. E falando também, né, já que eu realmente sou de Florianópolis, mas estou morando aqui no Rio Grande do Sul já faz 8 anos. A família é gaúcha? A minha família é gaúcha. De onde? É de Juí. De Juí? De Juí, E eu tenho família aqui em Porto Alegre também, então eu fico aí transitando. O Berton não é alemão? Berton é italiano. Italiano, pois é que é uma mescla de italiano com alemão. Isso, minha origem é italiana e alemã, como a maioria daqui do Rio Grande do Sul, né? Então, eu tenho um pezinho aqui no Rio Grande do Sul. Eid. A pronúncia é Eid. Sim, alemão. Alemão, Eid. As vereadoras, Fernanda Melchiona. Boa noite, né? Cumprimentar o Paulo Sérgio e dizer que faz tempo que ele tenta e eu, infelizmente, por problema de agenda, não podia vir, então quero te agradecer o convite de novo no ar. Olha, a esquerda anda se escondendo muito. Não, eu tava com a agenda, eu vou em tudo que é lugar. O Ademir é o único que enfrenta. Ao contrário, eu defendo as minhas falta ideias. de convite. A nossa esquerda, exato, tinha outras agendas. A Sofia Cavedon também é sempre disponível, um abraço a ela. Mas são poucos, hein? O Adão Vilaverde marca e desmarca. Cabendo, depende do acontecimento. Eu venho sempre. Mas não me mistura com o PT, né? Eu sou do pessoal, eu tô falando esquerda. Mas aí é um longo debate, Paulo Sérgio. Tu bem lembraste num programa aqui, né? Sobre a coerência do PSOL, né? Nos 13 anos dos governos petistas, nós fizemos oposição de esquerda. Inclusive, quando o PMDB, o PP apoiavam os governos... Só tinha oposição no PSOL, no PSTU. Exatamente. Porque nem o PSDB, nem o DEM fez oposição. Vamos dizer bem claro. E o PMDB e o PP estava no governo. Né? O Eliseu Padilha era do governo, então... Era do governo e segue, né? Como Henrique Meirelles, etc. E vários outros. Mas eu queria agradecer e também dizer que, embora Alegretense, estou aqui há 17 anos já. Fui acolhida pela maravilhosa Porto Alegre e gosto muito. Embora a nossa cidade esteja bastante sucateada. Certamente não vai faltar oportunidade de debater isso. Um dia eu fiz na praia um jantar para... Porto Alegre, no caso. Não foi jantar, foi um almoço para os amigos meus de Uruguaiana. Porto Alegre, sim. Foi o Gilmar Veloz, foi o Eduardo Lima Veiga, que é de Uruguaiana, foi o Sr. Feliz, nosso amigo.
E um amigo meu disse, cara, tu fizesse jantar, um almoço lá de Uruguaiana e não me convidasse. Tu passa a vida inteira dizendo que é do Alegrete? Não, eu sou de Uruguaiana. E tem outro amigo nosso que vivia dizendo que era do Alegrete, Alegrete. Ele não gosta que eu diga, já me pediu, pelo amor de Deus, para não falar. Então não vou dar o nome dele, mas é um deputado federal. Ele vivia dizendo que era do Alegrete. Aí a Câmara de Vereadores dá um título de cidadão porto-alegrense para ele. Chegou na hora de comunicar ele teve que confessar que nasceu em Porto Alegre. Nossa, que horror. Eu tenho a minha identidade na bolsa aqui, ó. Já posso trazer a minha identidade aqui, mostrar. Mas é uma importante, Alegrete, né? A pessoa não por pode... Por isso que eu falo. E a Mônica Leal? Eu fico muito feliz de, mais uma vez, estar aqui. Sabe que eu gosto muito, né? A comunicação tá no sangue, eu sou jornalista. Né? E já trabalhei na Rede Pampa, então eu tenho um carinho muito especial por todos vocês. E principalmente hoje, com essa mulherada toda aqui na bancada, tu o único bendito fruto entre as mulheres, né? Eu quero agradecer e registrar que fosse muito feliz com as convidadas. Parabéns. Foi muito bom. Nós está bem representado aqui, as mulheres. É verdade, as mulheres estão bem representadas. E eu quero fazer de 15 em 15 dias o programa, muito que acaba esse tumulto dos acontecimentos no Brasil. E é o que não falta, né? De monotonia nós não vamos morrer jamais aqui no Brasil. Mas antes de entrarmos aí na questão do nosso Supremo, eu gostaria de estar ostentando aí o Marielle Franco Vive, né? Que tristeza, né? A morte dessa menina. Mas o que eu fico mais chateado com tudo isto são as ilações que as pessoas procuram fazer dos dois lados. Porque isso aí, a morte dela virou uma coisa ideológica também. É incrível como tudo nesse país. Então, de um lado, as pessoas acusando ela disso, daquilo outro, nada verdadeiro, tudo fake. Né? E, por outro lado, as pessoas querendo, do outro lado que eu digo, do ponto de vista ideológico, colocando a culpa na polícia. Quando quem fez isso foi justamente para botar a culpa na polícia. Porque eu torço ardentemente, como todos nós torcemos, para que as pessoas que cometeram esse crime sejam presas. Até porque nós precisamos esclarecer isso aí, né? E entender o que está acontecendo realmente na morte da vereadora que chocou o mundo inteiro. Não foi só um absurdo, porque foi execução, né? Na verdade, o que aconteceu. Eu não me apaixono por nenhuma ideia, mas eu acho que a polícia não foi. Foi no momento em que os policiais não estão satisfeitos com a intervenção militar, porque não é intervenção federal, isso é intervenção militar no Rio de Janeiro. Só não dizem que é militar porque, bom, convenhamos, nem pode, não, intervenção militar. Nem os policiais civis do Rio, nem a Polícia Militar do Rio está satisfeito com os generais do poder lá. Mas sabe o que acontece? Eu não quero, Paulo Sérgio, fazer ilações sobre os executores. E nós estamos lutando muito por justiça. Além de companheira de partido, a Marielle era minha amiga pessoal. Então peço... Eu não conhecia ela. Para mim foi uma surpresa, porque a gente não acompanha muito. Jovem. Câmara de Vereadores do Rio, a gente não acompanha. A gente era parte da bancada feminista. E perdemos muito e não conhecê-la antes. Era uma defensora, bom, além de mulher, negra, lésbica, socialista, enfim, além de tudo, ela era uma defensora da justiça e, sobretudo, dos direitos humanos de todos. Então, eu não quero fazer ilações sobre os executores, mas nós queremos que justiça seja feita e que seja investigado. E mais do que isso, eles tinham uma luta muito ferrenha, e além da Marielle foi assassinado também, executado Anderson. Fica, né, também esse registro é importante. Ele entrou de graça no processo. Claro, mas ele estava junto, então foi executado também pelos mesmos milagre a outra menina, assessora dela, ter escapado. Porque até agora ninguém sabe o nome, ninguém viu ela. Da diagonal, né? E até por uma questão de segurança ela está sendo protegida, mas eles tinham uma luta muito ferrenha em relação à segurança pública de outra forma, a defesa do Estado presente nas escolas, nas comunidades. Ela era da favela da Maré, que sofria, né, e sofre como foi interessante que a votação na Maré e nas favelas do Rio foi menos que a votação que ela teve na Zona Sul do Rio. Ela era muito benquista em todo o Rio de Janeiro. Era, e Miguel fez bastante votos na favela da Maré. Também não fez. Mas a votação na Zona Sul foi mais de 40%. Agora está muito... 46.500 votos. Foi a quinta mais votada. Foi a quinta mais votada, o total. Exato. Agora, existe uma luta que o pessoal... Teve deputado no Rio que foi eleito com menos votação. Exato. Não, foi muito bem votada, foi um fenômeno, né? Mas tem um fenômeno, uma luta no Rio que
que é muito importante, que a Marielle também era parte junto com o Marcelo Freixo, que inclusive está naquele filme Tropa de Elite 2, que é a luta contra as milícias, que não existem com muita força, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, então é uma luta que nós não temos esse enfrentamento cotidiano. Sim. E que são grupos paramilitares organizados que controlam gás, controlam a net e controlam a segurança das comunidades, e se tu não paga, tu é agredido por eles mesmos. E vendem proteção. E vendem proteção. E tem policiais envolvidos nas milícias. Claro que tem. Por isso que houve toda uma campanha de denúncia. Em 2012, o Freixo fez uma CPI, inclusive eu dei uma comenda Porto do Sol para ele na Câmara de Vereadores, logo após essa CPI, que identificou 200 milicianos, entre eles vereadores eleitos pelo crime, entre eles políticos, entre eles policiais, entre eles criminosos. E naquele momento houve muitas ameaças, inclusive uma jornalista do jornal O Dia foi assassinada pelas milícias, em 2011 ou 2012, quando fez uma investigação. O pessoal fala tanto na morte dos policiais, que é infinitamente superior o número aos jornalistas, mas infinitamente superior, mas muitos jornalistas já apareceram. Claro, investigando o crime, investigando o crime. Então a Marielle, ela também enfrentava as milícias e estava denunciando a violência policial na favela da Cari, como ajudava as famílias dos policiais assassinados pelo crime. Então, eu acho que não é uma questão de ideologia, mas ela foi executada pelas ideias que ela defendia. Nós não sabemos quais, e o que torna um crime muito grave. É um crime gravíssimo. Todos os crimes são graves. Nós falamos eu estou dizendo que a morte dele virou ideológica. Na Nayara, no intervalo, é uma brutalidade de uma criança de 7 anos ser assassinada da forma como foi. A morte dela virou ideológica, isso que eu disse. As discussões em torno da morte dela. Sim, e isso que tu falaste, e eu quero concluir por aqui para passar para as outras convidadas sobre as fake news. Isso é muito grave, gente, isso é crime. Eu sei que nós, do PSOL, já ingressamos no judiciário contra a desembargadora do Rio de Janeiro, que espalhou um monte de mentiras. Estupidez. E estamos pedindo que vocês nos ajudem. Pessoas que botam no Facebook notícias mentirosas sobre a Marielle, porque é um duplo assassinato, né? Imagina para a esposa dela, para a filha dela, para a mãe dela, para nós que somos companheiros de partidos, para os amigos como eu e outros tantos que eram mais próximos ainda, né? Isso é uma violência muito grande. Então, nos ajudem, né, a identificar, a denunciar essas fake news, que hoje saiu uma matéria no jornal, e concluo por aqui no Globo, que mostrou que essas fake news foram compartilhadas por um site que é animado, estimulado e apoiado pelo MBL, né? Um movimento de extrema-direita e que, além de tudo, é mentiroso e caluniador, né? Eu não me lembro o nome, mas eu posso procurar no intervalo no WhatsApp, saiu numa matéria no jornal Globo, vendo da onde surgiu essas fake news, que são obviamente mentirosas, já comprovadamente mentirosas, mas que nas redes às vezes pode se espalhar, né? À medida que não tenha controle. Então, a desembargadora já está sendo processada, o deputado do DEM, que também compartilhou, está sendo processado, porque uma autoridade ainda é pior, né, do que alguém que leu, etc. Mas, bom, quem postou e não sabia, pode ainda dar tempo de apagar, e a gente pede que os telespectadores nos ajudem, para que não haja uma dupla assassinato de uma trajetória linda da Marielle, enfim. O Júlio Hoffman, de Caxias do Sul. Boa tarde, ou boa noite, Paulo Sérgio. Quero saber por que você discrimina as mulheres feias. Só mulher linda no programa. Parabéns pela escolha. Que bom. Um abraço aí, Júlio. Olha, vamos dizer para o Júlio que depois de um dia inteiro a gente trabalhando, né? Porque nós não chegamos aqui assim, né? Não passamos o dia no spa. Não passamos o dia no cabeleireiro, no spa, numa academia. A gente está ralando desde de manhã. Ouvir um elogio desse é um combustível para continuar. Eu falo em nome das mulheres, eu tenho certeza. O Luciano Fontes aqui, bela bancada, Paulo Sérgio. Todo dia velho feio aí no programa. Brincadeira, boa noite a todos. Luciano Fontes, de Porto Alegre. Fale aí, Mônica. Não, eu quero falar sobre essa questão. Aliás, no intervalo, nós falamos aqui sobre o crime bárbaro da menina Nayara, né? Essa questão que todos nós ficamos comovidos, revoltados, não tem como. Toca a todos. Eu, principalmente, que tenho crianças, convivo, a Fernanda sabe, eu tenho minhas pequeninhas lá, a Martina, que tem 8, a Marcela, que tem 7, a Catarina, que tem 5. E até quando eu saio com elas, eu sou antipolítica, porque eu não olho para ninguém, eu só olho para elas. Tá? Tamanho pavor que nós estamos vivendo. Porque aqui mesmo em Porto Alegre, no supermercado, nós tivemos um caso, nesses tempos, que apavorou a todos os porto-alegrenses. Então,
é uma situação muito grave de abuso a uma menina que a mãe estava no supermercado, no corredor. Eu quero provocar a esquerda, por isso que eu sou inteiramente favorável à pena de morte. Pois aí eu ao sujeito desse aí, ele não merece ficar numa cela ainda sustentado pela sociedade. Deixa eu só terminar o meu raciocínio. Eu penso exatamente, tá? Primeiro que eu há muito tempo que eu falo que o Código Penal, leis de execução penal, quer dizer, essa questão toda tá arcaica. São penas leves para crimes violentos. Mas o que eu quero dizer é que criança e idosos deveriam ser considerados crimes hediondos. Porque são pessoas que não se defendem, não é ser direita não conseguem se defender. Que leva a gente a pensar, até porque a esquerda matou muito no mundo, fez muita pena de morte, de todos os lados ocorreram isso, mas do ponto de vista da justiça a essa pessoa só cabe um destino, o cemitério. Deixa eu te dizer, eu acho até brando a pena de morte, tinha que ser castração química. Não, calma aí, gente. Não, mas é verdade. É a brutalidade do crime, inclusive virar crime hediondo. Agora, o Estado, para promover justiça, não pode virar o Estado um criminoso. Mas nós vamos legalizar isso. Mas uma pessoa dessa não tem solução. Se tu legalizar... Mais do que isso. Tu acha que tem solução? Tem jeito uma criatura dessas? Eu acho duas coisas. Eu acho que, primeiro, é fundamental que haja investigação dos crimes contra a vida. Hoje, menos de 5% do presídio central são de pessoas que mataram. Aliás, a pena de morte já existe. Está aqui o exemplo, ó. Ela foi sentenciada à morte. Vamos falar nesse caso, Fernanda, nesse caso. Mas nesse caso. Nesse caso da menina Nayara. O cara confessou, fazer o que com ele? Vamos lá. 30 anos enjaulado, enfim... Porque, mas vou gastar espaço pagando um cara desse, um monstro? Eu não, quero mais apagar. Ver os lugares que teve pena de morte, a quantidade de pessoas que foram mortas inocentemente. Quantas pessoas foram presas Deixa eu só falar uma coisa, olha só. Gente é presa? A Fernanda tocou num ponto super importante. Primeiro, e a minha esquerda não matou ninguém. Uma outra menina já havia sido acusada de 9 anos em Caxias por esse mesmo sujeito, e foi a menina, o testemunho da menina, que levou à coincidência de que o carro eram as mesmas características. Ele tinha um defeito físico que a menina reconheceu, porque aquela menina do ano passado ela viveu. Então, assim, se houvesse uma investigação efetiva, real, se houvesse base de investigação, esse sujeito já estava alijado em termos de sociedade. Deixa eu só terminar. Alijado nada. O problema é o seguinte, mas Paulo Sérgio, a gente não tem um código penal e nós não temos recursos de governo que nos garanta que a pessoa investigada, presa e morta é efetivamente aquela. Então esse rapaz pode não ser ele. Não, eu concordo com a Mônica. Eu acho assim, existem meios químicos, isso é uma psicopatia. A gente tem meios químicos de prover o controle disso, mas a gente não tem as ferramentas institucionais hoje para saber que está matando a pessoa certa. O rapaz e não foi ele. Mas pior é matar, né? Eu preferia morrer. Um inocente, o Estado, para promover justiça, vai virar ele o assassino. Eu só penso uma coisa, nós estamos vivendo... Deixa eu só me interromper uma coisa, Mônica, só pegar o gancho da Maria João. Existe tecnologia, todo mundo que vê seriado sabe, de DNA, de investigação. No Brasil, entrou em 2012 com um banco restritíssimo. Crimes contra a vida, estupro e homicídios praticamente não são investigados, porque as inteligências não são que se aposta na polícia, porque o presídio central está cheio de gente preso provisoriamente, 30% sequer foi ao julgamento. Às vezes, crimes pequenos. Imagina, vocês lembram aquela mãe que roubou uma margarina e ficou 3 meses na cadeia porque os filhos estavam passando fome, gente. E os grandes criminosos estão soltos e os crimes contra a vida não são investigados. A Maria João trouxe um dado fundamental. O cara estaria preso se tivesse sido investigado e a Nayara estaria viva. Estaria viva uma criança de 7 anos. Aí nós vamos passar para aquele caso que houve do menino Bernardo também, que foi não sei quantas vezes lá dizer que estava sendo maltratado, que estava sofrendo, e não fizeram nada, tu entendeu? Também, porque aquilo aconteceu com, a gente sabe que foi levado ao conhecimento. À morte, exatamente. Foi morto. Não fizeram nada, entendeu? Então nós vamos partir para outro debate, mas o que eu quero dizer aqui, que eu quero deixar claro, na minha concepção, só um lado avança.
o do criminoso, o da violência, tá? Porque nós estamos cada vez mais acuados, amedrontados, com alarmes, com cercas elétricas, com carros blindados, presos dentro de casa, porque a bandidagem está aí, a marginal está solta, tu entendeu? O que vai ser da população? Doutora Elisa, vamos ouvir agora a justiça, de um lado, com a nossa procuradora do Estado. Na verdade, até a minha área, enquanto procuradora do Estado, eu não atuo na área penal. Eu sei que não, eu sei que não. A questão da, enfim, mas nós estamos prisão, diante de uma jurista. A prisão, ela é, enfim, o direito constitucional, né, que somente é privado da liberdade por meio de uma condenação judicial transitada em julgado. Então, o em processo segunda instância penal, ou... Vamos falar disso? Vamos, né? Agencial. Mas, enfim, agora está mudando a jurisprudência, tem toda essa discussão se em segunda instância já poderia ser levado à prisão. Mas a questão é que o processo penal, ele tem várias fases, a justiça ela é lenta, e aí, enquanto a pessoa está sofrendo o processo, ela não pode ir presa. Então, acaba acontecendo isso, que muitos estão em liberdade aguardando o julgamento do tribunal e acabam cometendo outros crimes. Mas eu tenho uma linha que eu acho que a questão da pena de morte, como foi falado, ela poderia ser pensada, talvez pensando assim, se havendo a pena de morte, isso coibiria mais os crimes. Claro que coíbe. Eu não sei se tem, eu não tenho assim um conhecimento profundo. Que há estudos que mostram o contrário. Os Estados Unidos pegam o exemplo de Nova York. Depende de quem faz. Pega o exemplo de Nova York. Ali é o contrário, acabar com as penas de morte, inclusive nos lugares que era regulamentado e que era lei, inclusive nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma das maiores populações carcerárias e só aumentava a criminalidade. Nova York reduziu a violência fazendo o quê? Investindo em escola, investindo em cultura, criando policiamento comunitário. Tolerância zero. Olha aqui, ó. Investindo em tolerância zero. Crimes contra a vida, prevenção e punição. São dois momentos. Nós temos que falar nisso. E outra coisa, desarmamento. O bandido, o criminoso, nós temos que passar para ele o elemento surpresa. O cara te assalta, sabe que tu não tem uma arma. Tá? Por quê? Porque ninguém mais pode usar arma. Bandido compra arma? Não compra, tu entendeu? Então olha aqui, ó, a inversão dos valores, tá tudo errado, tem que mudar. Eu acho que são soluções fáceis para problemas complexos. O tema do armamento, por exemplo, vamos pegar o caso da Marielle. Da onde vieram as balas que mataram a Marielle? Do Estado. Era da Polícia Federal. Foi desviado, tá investigando quem foi que roubou, etc. O crime, 80% das armas que estão na mão do crime eram armas legalizadas, que foram ou roubadas ou pegadas de cidadãos. Rouba. Agora tu imagina, nós que debatemos a violência doméstica na Câmara, imagina com mais armas em circulação. Tu acha que teria mais ou menos mulheres? Mas não precisa, as armas entram no Brasil. As armas entram no Brasil à vontade. Entram no Brasil à vontade. Uma briga de trânsito, as pessoas quase se matam. Imagina uma pessoa armada. Poder portar arma, né? Poder andar armado, aí acho que é mais... Tu não passar o elemento surpresa pro meliante, tu vai ficar à mercê da bandidagem sempre. E o problema é que... Tu tá numa fazenda isolada, sem polícia, o Estado não dá, tu paga os teus impostos e o Estado não te dá proteção. E tu não pode ter uma arma para te defender? Que isso? Numa fazenda? Absurdo. E cada vez mais o abigeato, o assalto às famílias, estupro nas fazendas. Isso é uma loucura. Não, nós estamos vivendo uma situação absurda. Porque o cidadão de bem, que paga impostos, que cumpre a lei, que trabalha, ele está desarmado, ele está impedido de ir e vir com segurança, tá? Ele está aterrorizado e o bandido anda a qualquer hora, de dia nem é mais de noite, hein? Tá? O Brasil... E não adianta, eu vejo falar em escola muito antes da senhora nascer. Exato, muito antes da senhora nascer. Não, tem que fazer escola, tem que fazer escola. Vai abrir e continuamos falando. Mas o problema nós temos que resolver agora. Agora, mas nós temos que resolver agora. Cria escola, mas resolve o problema agora da bandidagem. Tem que resolver agora. Estão fechando escola, estão acabando com a cultura. O secretário de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, do governo Sartori, que você estava até ontem, Mônica, disse que queria ter fechado mais escola. O sonho dele era fechar mais escola. Não era ter mais cultura. Não, tem gente que é a favor. Tem governos que estão fechando escolas. Porque senão ninguém fecha a escola. Só um pouquinho. Nós temos que ter muito cuidado para não entrar na política nessa hora. Perdeu-se uma vida, vamos lá. Uma menina morreu estuprada por um crime monstruoso. Fazer o que com esse monstro? Ou mata ou
poucasse animal, tá? Bom, só um pouquinho. Tu defende uma política. Agora, tu vai falar de escola? Sim, nós precisamos de escola, não podemos fechar a escola, não podemos fechar hospitais. Nós também temos que... Nós precisamos abrir escolas. Nós precisamos da estrutura nas escolas, pagar bem professores, tudo isso. Precisamos de investigação na polícia. São dois momentos. As polícias civis vai nas delegacias para ver o estado das delegacias. Isso, inclusive a delegacia a estrutura das delegacias. Ou aquele caso que fez 9 meses recentemente de busca e apreensão do policial civil que foi assassinado quando estava fazendo mandado de busca e apreensão. Foram pouquíssimos policiais, ele foi vítima. São assuntos assim, precisa ter investimento. Agora eu vou te contar uma coisa. Não, mas porque senão parece que ninguém tem posição aqui. Porque todo mundo tem responsabilidade. É a prevenção e a repressão. Os dois papéis são do Estado, né? Os dois papéis. Que domina a lei. Isso. Mas nós também sabemos. Mas é claro que o apelo da sociedade atual é para a repreensão, porque, enfim, a sociedade está sofrendo a violência na pele. E a questão da educação, ela é algo que é uma construção de anos, né? Vamos falar um pouquinho de culinária, então. Sabor irresistível. Você quer perguntar para arrefecer. Sabor. Eu não cozinho nada. Sabor irresistível. Sabor irresistível e qualidade que, se vocês não usaram, vão lhe surpreender. Eu sei que a maioria já usou. As linguiças e salsichões dos alimentos Castro. Nosso frigorífico Castro, lá de Pelotas, está em toda a rede Zafari agora. A qualidade desde 1960. Agora, para assistir o joguinho ontem do São José, para escutar, porque não passou, infelizmente, na televisão, fiz lá um arroz com linguiça, arroz de... China. Rica, não, porque as linguiças... esse é o nome, eu também conheci assim, quando eu fui Bandeirantes. Então, Alimentos Castro, cidade limpa, olha aqui, ó, cidade limpa, desejo de todo, responsabilidade de cada um, faça a sua parte, descarte corretamente seu lixo e ajude a manter a cidade limpa. Baixe também a cartilha do projeto Cidade Limpa Não é Porto Alegre. Vocês estão pensando que é Porto Alegre? Não. É em viamão.rs.gov.br. Prefeitura de Viamão. Juntos somos mais. O CREMERS informa aos médicos do interior que continua com sua campanha de atualização cadastral. O objetivo é facilitar a comunicação e integração do Conselho com os profissionais em atuação no Estado. Os contatos estão sendo mantidos por funcionários das delegacias seccionais através de e-mail ou mesmo por telefone. Colabore. CREMERS, estado de alerta pela saúde. Alguém tem estado de alerta, né? Vinho para todas as ocasiões. Passe na Vinhos do Mundo e garanta as melhores condições e os melhores vinhos. São vinhos e espumantes do mundo inteiro e do nosso país. São mais de 1000 rótulos que você encontra na Vinhos do Mundo, que foi eleita a melhor loja de vinhos em 2017. Conheça as lojas da Cristóvão, 1493, da Lipo César 2013 e da Getúlio 1135. Vinhos do Mundo. Vamos entrar no Supremo? Eu vou aqui nas Vinhos do Mundo fazendo isso. Não, eu quero só uma parte ainda sobre a questão da segurança. Não é a parte? Agora uma parte. Não, porque eu acho que é muito fácil. O papo mais aqui leve. E vamos que o papo mais leve. Supremo não é mais leve, mas vamos também. Vamos debater tudo, não tem problema. Mas é que eu acho que é muito fácil dizer que o tema da segurança não é político e se desresponsabilizar com as políticas que o PP tem apoiado, Mônica. Honestamente, o PP estava até hoje no governo Sartori, o governo está fechando escolas, o governo desmontou as políticas de segurança. Como tu bem falaste, vai na delegacia, tá faltando coisas, é verdade. Tem preso, algemado na frente porque não tem onde botar as pessoas. É uma coisa absurda o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Existe o governo, está fechando escola, que está desmontando a cultura e a prevenção, óbvio que ela tem que ter sido feita desde antes. O Darcy Ribeiro falava de que se em 20 anos não construírem escolas, vão estar construindo presídios. É o que nós estamos vivendo agora. E não só não estão construindo escolas, estão fechando. Mas você está com um jeito de PDT? Não sou PDT, mas quem tem boas ideias, como o Darcy Ribeiro, eu acho que a gente tem que valorizar, porque essa luta pela educação... Fosse brisolista alguma vez na tua vida? Não, mas eu apoiei o Pedro Rosa em 98. Eu não era brisolista, ele era do PDT, ele foi candidato a senador. Eu não conhecia ele pessoalmente e apoiei ele como candidato a senador, fiz campanha para ele. Foi o único do PDT na chapa que eu fiz campanha e, casualmente, me tornei da primeira bancada do pessoal junto com o Pedro Rosa. Aqui. Não, mas a gente tem que ter responsabilidade pelas coisas que os nossos partidos e as nossas posições políticas defendem. A política da direita para o Brasil é retirar direitos, é reforma trabalhista, é reforma da Previdência, é PEC dos gastos, é menos verba para ciência e tecnologia, é menos verba para educação. Aliás, eu quero parabenizar o prefeito Marquesan.
Quero parabenizar o prefeito Marquesan, que ele tirou o busto que estava no alto da escada, na prefeitura de Porto Alegre, tirou o busto de Getúlio Vargas. Criticaram tanto o Pedro Ruas, por causa da Castelo Branco, e botou lá embaixo da escada. O busto, e botou ali uma obra de arte, não sei o quê. Pela mesma razão que eu condenei a troca da Avenida Castelo Branco, condeno agora ter escondido o busto do Getúlio Vargas. É o mesmo erro que cometeu o coronel lá no CPUR, quando apagou o nome, tapou o nome do Lamarca, como se apagasse a história. Figuras por ele ter estudado na escola preparatória de cadetes. Mas só a última parágrafo. Se fosse história, diria ditador Castelo Branco, ditador por morte. Não, presidente ele não era. Não foi Castelo Branco, só pelo simples fato dele ter atravessado o Oceano Atlântico, ir para Campos da Itália, defender a democracia, defender a Europa, a democracia internacional, por esse simples fato ele já merecia o nome de rua. Ele já merecia o nome de rua. Deixa eu responder a minha colega aqui, porque a gente se dá bem assim, manda uma ficar quietinha com respeito à educação. Fernanda disse que o PP estava no governo Sartori até agora. Então, e está no Marquesan. Sim, o vice é do meu partido. Nós não estamos, nós somos o governo. Exatamente, vocês são o governo Marquesan. Bom, mas vou falar no Estado. Que foi o que tu tocou, né? Que o PP apoiou até agora as políticas todas de educação, de segurança, enfim, todas do governo Sartori. Eu fui uma crítica ferrenha, e tu sabe disso, muitas vezes eu subi na tribuna, sobre a questão da segurança, porque eu sempre dizia nas minhas manifestações na imprensa e na tribuna que uma das coisas que me incomodava muito é que segurança pública só é prioridade dos nossos governantes em discurso de campanha. Aí as pessoas assumem o governo e passa a não ser prioridade. E eu costumo dizer, e acredito nisso, que sem segurança não acontece nada. O colégio não consegue abrir porque a professora não chega, o aluno não vai, o comércio não abre a porta, a economia fica atrapalhada, o posto de saúde não recebe o médico, não recebe o paciente. Enfim, segurança é viva, ela é o início de tudo. Mas de uns tempos para cá, e muitas vezes eu fui ao Palácio Piratini, eu conversei com o Schirmer, conversei com o governador, muitas vezes, e como crítica. O Schirmer está fazendo um belo trabalho. E agora ele está fazendo um bom trabalho, tu entendeu? Eu não posso nem abrir a boca 10 vezes para dizer, mas no governo Tarso, no governo Olívio, é que ela não é do PT. Eu quero só colocar... 10 vezes eu abri e me controlei aqui. Eu fiz oposição ao governo Sérgio, com coerência. Deixa eu só finalizar aqui. O que eu quero dizer é que a gente tem que criticar e tem que elogiar. Eles finalmente priorizaram a segurança. Porque se faz com o quê? Com efetivo nas ruas, com investimento, com prioridade. E a gente vê. Claro que não é o que nós gostaríamos ainda, tá? Mas começaram, tu entendeu? Eu acho que era essa a resposta que eu tinha. Quando a gente fala, eu abri a boca para falar. Eu vou fazer polêmica porque eu discordo, mas é que senão eu não deixo a Maria João e a nossa procuradora falar. Eu só iria dizer aqui, Fernanda, eu só iria dizer aqui que... É que hoje o Paulo Sérgio está ajudando muito a Mônica. Não, estou ajudando. A Mônica não precisa ser ajudada. A Mônica não precisa ser ajudada. Isso não é verdade, eu concordo. E nem, embora tenha achado o pai dela um dos melhores secretários de segurança que nós já tivemos aqui, e achei que um dos piores foi lá no governo Olívio e também no governo Tarso, né? Inclusive com assessores aí envolvidos com gangues, né? Mas tudo bem, tu não és do PT, então não merece ouvir isso. Mas, e até quando as pessoas falam do Rio de Janeiro, que é o pior estado, e quando se critica tanto o PT, eu pergunto quantas vezes o PT, para te ver que eu tenho independência nesse assunto, quantas vezes o PT governou o Rio? Junto com o PMDB algumas vezes, eles tiveram aliados, mas como governo acho que não... Como o PMDB nunca governou o país, sempre teve isso. É isso, eu acho que tu tem razão. Claro, sempre tiveram aliados isso. Desculpe, é com vocês. Não, eu só queria fazer... Senão eu e a Fernanda a gente se sente mal. Não, eu queria só fazer um ganchinho assim do que a Mônica disse, só para corroborar, que é a questão. Por exemplo, o efetivo em Porto Alegre aparece, há mais fiscalização, mas melhorou. O interior do estado se ressente disso. E o que está acontecendo? Está acontecendo os ataques aos bancos e as cidades estão, enfim, as localidades estão perdendo as suas agências bancárias, que cria problema de aposentados que não conseguem retirar suas pensões. Não há meios de conseguir gerir, porque a circulação de dinheiro ela tem que se fazer e isso não acontece. A questão das escolas.
O que está acontecendo também com as escolas é que a escola pública ela está sendo esvaziada, inclusive de alunos. Elas estão fechando por falta de estrutura e também porque não há alunos, porque as pessoas estão fugindo da escola pública, porque não dá base, porque, de uma certa maneira também, eu não sei se tu vai gostar de ouvir isso, mas eu acho que a escola deixou de ser um espaço de aprendizado e para passar a ser um local de doutrinação, e isso não cabe. Isso não cabe, a gente tem que desenvolver raciocínio, a gente tem que saber se comunicar, a gente tem que aprender português, a gente tem que ler para poder ler ideias e tem que ter raciocínio matemático, porque é lógica. E é assim que a gente vai desenvolver capacidades cognitivas de poder se aperceber da realidade, da maneira que quiser, seja direita, seja esquerda. Quase 20 anos atrás, uma determinada escola privada de Porto Alegre, o professor indicou um livro para as crianças. Para as crianças de terceiro, meu tempo era primário, né? Do terceiro ano primário, o fim de semana na Ferrugem, quando a Ferrugem era moda, que todo mundo ia para lá. Imagina o que continha o livro. Há 20 anos atrás, falando. Mas, procuradora, né? Doutora Elisa. Eu ia entrar até ia sair um pouco pela tangente aqui da discussão partidária, né? Porque como o tema é voltado às mulheres, eu acho, né, quero expressar aqui minha admiração por ter aqui na mesa mulheres que estão na política, né? Mulher que é executiva e gerente de empresa, que eu acho que isso fortalece, engrandece muito o debate, né? Acho que a visão da mulher, essa experiência que ela tem de vida, de percepção, de cuidado com o outro, eu acho que enriquece muito até a realização de políticas públicas. Então, que bom que vocês estão ocupando esse espaço político e talvez né, dar o seu olhar, dar a sua atenção para questões tão caras para a sociedade como a segurança pública, que ela é naturalmente conduzida até num âmbito bem masculino, assim, mas as mulheres acabam também sofrendo muita violência, então acho que a gente tem que participar desse debate político com mais intensidade. Então, que bom que vocês estão fazendo a sua parte. Eu aprendi na minha escola, que foi marista no primário, primeiro a ordem, a disciplina, a organização, o respeito, a lealdade. Tudo isso desapareceu das escolas. Não tem mais nada. Afora isso, como se transmite o conhecimento. Se acabaram com todo o planejamento didático que se tinha, hoje nós estamos num emaranhado aí que não se entende, os professores não se entendem mais, as crianças não respeitam os professores, atende telefone em sala de aula, agride professores. Então, horror. Sabe o que eu disse outro dia aqui? O Brasil precisa recuperar a autoridade e o respeito. E já estou com os filmes da Rússia. O Putin ganhou 2 eleições, ganhou nos Estados Unidos, elegendo o Trump, e ganhou lá na Rússia, com aquela grande margem. Mas é um cara que ele tem, pode falar o que quiser dele, de qualquer ponto de vista. Ele é arbitrário, mas ele tem autoridade e tem respeito. Com ele, assim, e nós não temos mais isso no Brasil. Olha o que está acontecendo nas instituições do Brasil. Ninguém respeita mais ninguém. E é claro que a escola ela é uma extensão da educação, né? Acho que também a questão de respeito, um passo inicial é em casa, a partir do dos pais. Então, o que a gente vê na nova geração é isso, né? Muitos não sabem lidar com a autoridade, a gente vê, né, quem está ingressando no mercado de trabalho hoje, às vezes tem dificuldade para receber ordens, para, enfim, cumprir regras, porque já cresceu num mundo, assim, livre demais, talvez sem limites. Mas isso começa em casa e a casa é uma extensão dessa educação. Em todo lugar tu tem que ter uma noção básica, né, de regras. De no trabalho de vocês, na justiça, no comércio, na política, na saúde, como é que tu não vai ter o mínimo básico necessário? Isso é algo que me preocupa muito, sabe? Que eu vejo os jovens entrando e eles têm essa questão da falta de noção da liturgia, né, do cargo. Eu fico preocupada com isso, porque é necessário. Lá na frente, tu vai ou veladamente, tu entendeu? Ou verbalmente, né? Então, é muito ruim isso. Eu acho que a escola pública pede socorro, assim. Acho que o problema, e é evidente que precisa dessa questão das famílias, eu concordo com a doutora Elisa, dessa questão enfim, da educação de casa, que não substitui, a escola jamais pode substituir, mas muitas vezes pode ajudar. Sim. E às vezes recai para o professor um duplo papel, né? Só que assim, falta tudo, né?
falta professor, falta giz. Os professores não têm salário, gente. Os servidores do estado do Rio Grande do Sul estão entrando em depressão. Vocês imaginem receber R$600. Vocês imaginem ficar 45 dias sem nenhum salário, como aconteceu para quem ganha mais de R$1.200. Como é que tu vai entrar na escola que não tem biblioteca? Eu sou bibliotecária, trabalhei em escola. Adoro escola, adoro criança. Acho que dá para fazer muita coisa legal, mas não tem biblioteca nas escolas. Não tem nada, não tem bola, às vezes, para fazer. E, assim, está sendo desmontado. É verdade que existe muita evasão. No Rio Grande do Sul, inclusive, no mapa que a gente produziu, inclusive na Comissão de Direitos Humanos, a Mônica era parte da comissão, eu era presidente, a gente produziu um mapa da segurança e dos direitos humanos na cidade. A gente identificou que 32 mil crianças evadiram da escola nos últimos 2 anos. O mapa foi em 2015, então pegava 2012, 2015. E evadem pelas mais variadas razões. Quando eu trabalhava... Gravidez precoce. Gravidez precoce é uma delas. Falta de passagem era uma delas. Falta de passagem para ir para a escola. Começar a trabalhar na 8ª série. Eu vivi isso na escola para tentar falar para que não trabalhasse, que voltasse para a escola. Então, é uma variada gama. E, ao mesmo tempo que as pessoas evadem, acaba sendo uma bola de neve, porque tu evade, tu vai ficar com o fundamental incompleto, vai pegar os trabalhos mais precários, vai receber menos, etc. Inclusive, no combate à questão da criminalidade, eu sempre faço essa correção, não quer dizer que todo mundo que não estudou tem uma maior propensão, por favor, isso é uma fala preconceituosa, e tem muitas pessoas que não terminaram o ensino fundamental e trabalham e lutam, ou até estão desempregadas porque o desemprego está muito grande. Mas, assim... O Lula é um exemplo. A maior parte, mas a maior parte das pessoas, né, que lamentavelmente estão no presídio central são com ensino fundamental incompleto, pobres, da periferia, o que mostra uma seletividade da justiça e que também mostra a centralidade da escola. Então, eu não acho que o problema seja a doutrinação, ao contrário, acho que tem que ser um espaço plural e pluralidade. A Unicred, aqui só tem uma coisa que é dogma, o comercial. A Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso, a Unicred está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções e oportunidades. E elas se transformam em grandes conquistas. Procure a unidade de negócios mais próxima e saiba como o cooperativismo pode fazer parte da sua vida. Unicred, mais valor para você. Aliás, se o Brasil fosse uma imensa cooperativa, nós seríamos muito mais felizes. No próximo dia 6 de abril, terá início, nos espaços culturais do Centro Histórico de Porto Alegre, a 11ª Bienal do Mercosul, uma das mais importantes mostras de arte contemporânea da nossa América Latina. E na noite anterior, viu, Maria João, tu que gostas, às 19 horas, na Praça da Alfândega, haverá uma grande celebração de abertura desta maravilhosa mostra de arte, gratuita e aberta ao público, com música, dança, com poesia, teatro e com a presença de vários artistas, como o nosso Vitor Ramil e tantos outros. Não percam, assistam agora a este pequeno vídeo institucional da 11ª Bienal do Mercosul. Linda Bienal, né? Será linda esta 11ª, claro, com o comando dele, Gilberto Schwartzman, né? Que é um ícone da medicina gaúcha e também da cultura gaúcha e brasileira. Gala Renault está em Canoas e está em Cachoeirinha. Traz sempre mais economia para você. Veículo zero com ofertas e taxas imperdíveis. E para cuidar do seu carro, oferecem produtos com a garantia Renault. Produtos com a garantia Renault. E a mão de obra especializada e a mais barata da região.
e para cuidar do seu Renault e economizar sua concessionária Renault, está oferecendo as suas lojas, 2 na capital e na região metropolitana de Porto Alegre. Gala Renault, muito mais carros. Aliás, um grande abraço ao meu amigo José Laitano e Sérgio Gabardo. Um abração a eles e ao Silvio Balverdu, que está com o seu Brasil de Pelotas classificado também, o Milton Machado com São José, né? E o Romildo com o Grêmio. E no Avenida, eu não sei quem é o presidente, mas um abraço também ao pessoal de Santa Cruz lá pela classificação. Vereadora Fernanda Meireles, a favor ou contra a prisão depois da condenação em segunda instância? Olha, sobre esse tema, porque eu não gostaria de debater sobre a lógica do Lula. Não precisa dizer o que eu penso, né? Se eu sou a favor da pena de morte. Mas até em 2016 eu acho que era até transitado e julgado. Acho que a parte do direito eu vou deixar para a doutora Elisa nos explicar essas idas e vindas, porque do ponto de vista jurídico eu de fato não acompanho muito, tinha toda uma expectativa. O que eu acho só, Paulo Sérgio, é o seguinte: tu sabes bem, nos últimos 12 anos nós fizemos oposição de esquerda ao PT e todos os governos da Dilma e do Lula, quando o PP, PMDB, estavam tudo dentro. Sempre disse aqui. Sempre disse. Quem faz oposição no Brasil ao governo... E denunciamos corrupções todas. O próprio PSTU também. E o PSTU também, e o PCB também, né? Não o PCdoB da Manuela. Sim. O PCdoB da Manuela sempre teve junto, o PCB. Mas... Então, temos muita tranquilidade. Então, o Carlos Rebelo foi ministro. Em 2018, nós vamos ter candidato próprio, etc. Mas o que nós vemos é uma certa seletividade. Porque o chefe da quadrilha é presidente da República. Um governo ilegítimo com uma série de coisas que o Congresso, com as negociatas, arquivou o pedido de investigação e ninguém pode investigar, já que o Congresso fez esse presente para o Temer e não seguiu as investigações. O Aécio, com todas as denúncias, aquela fala do primo, etc., sai com mandato livre, leve e solto. E aí, de todas as formas, tem um setor que quer que o Lula não concorra e, para isso, acelera os prazos, etc. Eu já não vou apoiar. Quero que o povo condene politicamente o PT. Pelas traições de classe, pelas alianças espúrias, pela negociata. Não estarei neste palanque, mas acho que ele tem o direito de ser candidato. E acho que ele tem o direito de ser candidato. Acho que ele tem o direito de ser candidato e eu espero que o povo o condene politicamente. Mas a senhora está meia certa e meia errada. Eu vou lhe dizer o que está acontecendo hoje. Mas, então, estão unidos aqueles que querem que o Lula seja preso e aqueles que querem, através do Lula, proteger os que vão ser condenados em segunda instância daqui a pouco. Que aí pode ser o Eduardo Cunha, tu acha? Se uniram, altos próceres da nação, se uniram para votar contra a prisão em segunda instância. Mas vamos ouvir a doutora Elisa. Na verdade, a justiça não pode ser pensada na ótica pessoal de quem está ali, né, enfim, sofrendo um processo. Ela não pode servir a um fim pessoal. O processo tem que ser o mesmo para todos, a justiça é para todos e a lei também, né? Então, seria já está acontecendo vários fatos que estão desmoralizando, né, o nosso Supremo Tribunal. Mas se houver uma mudança de entendimento para um caso em razão do julgamento que vai ocorrer do Lula, isso é muito ruim para a justiça porque gera uma insegurança muito grande para quem, enfim, precisa desse serviço público que é tão caro e tão necessário para um Estado democrático de direito e não pode ficar mudando de entendimento conforme as pessoas que estão sofrendo o processo. E no caso de ser um ex-presidente, isso não deveria afetar o entendimento que já foi adotado pelo STF de que sim, que é cabível a prisão em segunda instância. Mas tudo é sabor do momento. Mas como é que Exatamente. era? Em 2016, como é que foi isso, doutora? É uma pergunta jurídica mesmo. Como é que era? Antes era até transitado e julgado. Sim, sempre julgado, foi. Inclusive no Supremo. Inclusive no Supremo. Então, qualquer 2006. caso, porque não vamos ser casuístas, 2006. Eu pensei que fosse 2016, que tivesse mudado 2006. Foi 2006. Essa mudança de atitude. De que é cabível a prisão em segunda instância? Não foi 2016. Foi 2016. Tão perto. Foi agora, foi recente. A alteração é recente. Essa mudança de entendimento. Estão perto. Sim, por isso que ficou, que está... Né? O país entrou no caos social devido às políticas esquerdistas. Vivemos um país socialista e o resultado é sempre este.
Agradeço ao Paulo Freire pela situação da educação no Brasil. Isto reflete diretamente na segurança pública. O Ricardo de Caxias. Ele está vivendo no mundo paralelo das fake news do MBL. Brasil, país socialista, com uma das maiores taxas de juros do mundo e 6 bilionários, me esqueci o nome dele, que controlam a mesma renda que 100 milhões de pessoas. Isso não é socialismo, isso é capitalismo selvagem. Eu sugiro um livro de história para ele. A melhor coisa que ele pode fazer é estudar um pouquinho. Olha, quanto ao Lula, para mim, tem que ser preso agora. A efetividade do julgado, pois agora não se discute mais no STF, quer dizer, é de questão constitucional, e os fatos não são mais discutidos. O que está faltando? O recurso que ele interpôs agora no TRE, eu confesso que eu não estou acompanhando exatamente como é que está o trâmite, mas ele é um habeas corpus que ele tem. É um habeas corpus que agora o STF foi toda uma discussão ontem, né, que o STF poderia ter decidido e aí decidiu que não vai decidir e que só vai dizer que o TRF não pode decidir. Mas não se discute mais os fatos, então eu não consigo entender o que falta para esse homem ser preso. É uma coisa assim, inacreditável o que o Brasil está assistindo. E eu quero te dizer, de coração, tem que valer a pena ser uma política honesta nesse país. E o que nós estamos assistindo é que parece que não Mônica, vale. Mônica, é o seguinte, mala de dinheiro não é mais prova. Segundo aquele delegado da Polícia Federal que saiu. Um apartamento cheio de dinheiro... Do Gedel. Que é um apartamento de 50 é uma barba, milhões. É que às vezes eu fico braba com a Mônica que ela é seletiva. Eu quero essa raiva contra os políticos do PP que estão na Lava Jato. É o maior iniciado. Mas tu trouxe os do PMDB. Peraí. Tu trouxe os do PMDB. Deixa eu só te dizer uma coisa. No programa da Magda aqui, quando recém saiu a Lava Jato... pegaram o assessor do José me fizeram hoje, né? Uma arma. Com armas, né? Pelo que eu entendi, é arma. Armas ilegais, é uma arma ilegal em casa. Não, pelo que eu entendi era venda para grupos. Eu também. Não vou defender nada do que eu não sei aqui, mas eu quero dizer para vocês que não vamos falar do meu conterrâneo. Tu não pode ter corrupto de estimação, seja do meu partido, do teu, do PT. Mas eu defendo. O cidadão ou político cometeu uma ilegalidade, está na corrupção, ele tem que ser preso e expulso do partido. Mas é o mínimo. O Germano segue no PP, né? 30 anos depois, o correligionário de Mônica Leal foi preso. 30 anos depois, Paulo Maluf. É o Paulo Maluf. Demorou, hein? Demorou. É verdade. É uma coisa impressionante. Procurado pela Interpol. Por quê? Interpol. Por que ele não estava preso? Porque não tinha transitado em julgado. Tá aí. Por isso que ele não tinha vergonha, né? Outros poderão levar 30 anos também para serem presos. E muitos dos crimes podem prescrever e assim, eu sei que a tendência de vocês é partidarizar, mas não. Assim, Na corrupção, a minha função como setor privado é olhar a coisa independente disso. O que me preocupa muito como cidadã? Primeiro, o STF está acima de qualquer coisa e o FTS está... STJ, desculpa. STJ, obrigada pela correção. A gente não tem mais segurança institucional em nada. O STF e o STJ, os dois você está falando? Não, estou falando do julgamento de ontem. Então, STF. STF, então tá. Assim, a gente não tem mais, como cidadão, que é o meu caso, a gente não tem mais segurança de nada. Porque o que foi julgado em 2016, que abriu jurisprudência, agora eles decidiram que não vão decidir e que vão, e inclusive postergam para o dia 4 de abril. Pessoal, eu trabalho toda semana que vem, só não trabalho sexta porque é feriado. Por que não podem julgar? Por que nós temos que esperar até o dia 4 de abril? Nada contra Lula, nada a favor de Lula. Não mas assim, pelo amor de Deus, as pessoas estão perdendo a esperança. Cometeu a ilegalidade. E outra coisa, e abre um precedente para situações que estão sendo investigadas, que estão sendo denunciadas, que estão sendo provadas ilícitas, e vamos abrir o precedente também para esses. Paulo, eu achava que tu era um leão. Eu achava que tu era um leão, tô vendo que tu é um gatinho, tá levando o baile da mulherada. Só é leão com o Luizinho Pereira Lima, com o Argolo, com o Lênio Streck e com o Nestor Rein. Vamos ao ponto final com o FCDL e Gimo. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Vamos ponto final. Vamos começar com a doutora Elisa.
ponto final é a última... A senhora fala o que quiser. Aliás, tem liberdade para tudo no programa. No ponto final, a senhora pode dar o teu tratar recado, do assunto que quiser e dar o seu recado. O meu recado, como assim, né, falei no início que o programa é dedicado às mulheres, eu quero enaltecer, assim, elogiar todas as mulheres que têm aí tripla jornada, enfim, né, que cuidam dessa casa, dos filhos, que trabalham ou que somente cuidam da casa, ou enfim, que somente trabalham, não têm filhos, mas enfim, que se desdobram aí para cuidar de todas as suas funções e vêm ocupando um espaço bem importante na nossa sociedade, seja na política, seja cargo executivo, seja eu enquanto funcionária pública. Eu acho que as mulheres ainda têm muito a conquistar, elas, né, têm uma voz ainda muito abafada, né, da questão feminina, de direitos, de igualdade, de oportunidades, enfim. Mas a gente está trilhando um caminho, eu acho que não tem mais volta, né? A gente só vai evoluir. E aí, o meu recado é esse, assim, que a gente possa cada ano perceber uma evolução do espaço feminino na sociedade brasileira e contribuir, né, para um aperfeiçoamento aí da nossa... A senhora vai ganhar os repelentes aqui da Vivas Altas. Repelentes, que bárbaro. Tá certo, obrigada. Se proteja dos mosquitos aí. Tem repelente para criança, tem para homem, tem para... Olha, para falar em homem, nós temos que ir à Delegacia de Defesa do Homem. As mulheres estão muito agressivas. Tem um governador lá no Nordeste que apoiando a mulher de toalha. E toalha molhada ainda, hein? Não é qualquer toalha. Mas então, é um caso em 100 milhões, né, Paulo? Isso compara. Olha. Não tem como abrir uma delegacia. Maria João, mais mulheres, né? Seu ponto final. Eu vou aproveitar a brecha nessa questão realmente da mulher e dizer que a gente tem muito a conquistar ainda, a gente já conquistou bastante. Acho que as mulheres têm uma maneira muito especial de fazer as coisas, com uma visão macro, mas com o detalhe, com o cuidado dos detalhes do mínimo, e isso é muito importante. Mas eu quero dizer que espero para essas gerações futuras que a gente, dentro de casa, consiga ter essa partilha de tudo. E nesse momento eu quero dizer que eu agradeço muito ao pai que eu tive e ao marido que eu tenho. E ao filho que tem? O filho é o meu presente máximo. Eu espero que o exemplo siga com ele. O marido é Marcelo, ela é Maria João e o filho é João Marcelo. É o único menino que eu conheço que pode ter o nome da mãe. É verdade. Meu filho é Marcelo também. Então, assim, que esses homens que me ajudam e às vezes eu ajudo mais do que eles me ajudam e ajudei, que a gente possa reproduzir isso dentro de todas as casas. Quero saber quem cozinha lá. Meu marido, óbvio, e cozinha maravilhosamente bem. Exploração. Eu também acho, por isso que eu agradeço, por isso que eu levo para Portugal, que é para ele poder viajar bastante e diversificar a pesquisa culinária. Claro, é isso aí que é necessário. Mas que a gente possa fazer isso todos juntos, sempre, é o ideal. Pô, parabéns para vocês, mulheres. Mônica, seu ponto final. Na linha das gurias, né, falando em mulheres, falando em pai, eu também só posso agradecer ao meu pai, Pedro Américo Leal, por ter tido o privilégio de trabalhar com ele na política e ter passado, a partir daquele momento, a acreditar que existem políticos honestos, comprometidos com o bem comum, para atender a necessidade do povo, cumpridores da lei, que valorizam a pátria, que trabalham por ela, que amam o Brasil, o Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Ele que era um carioca de nascimento, mas tinha uma alma gaúcha e um coração porto-alegrense. Eu aproveito aqui esse momento, eu tenho 4 irmãs, nós somos 5 mulheres, né, e 2 homens. Não tinha televisão naquela época? Não, meu pai, como era filho, ele e uma irmã só, ele quis ter uma família muito grande. E as mulheres... Ele nunca tirou um burzega em vocês? Não. Meu pai sempre foi um homem extremamente educado, gentil. Mas não tinha jeito. Mas era. No exército era fera. E eu trabalhei com ele. Me lembrei dele, eu fui jantar anos. no CPOR, almoçar no CPOR na outra semana. O general Pujol lá que está... Leal Pujol, querido. Leal Pujol, Leal também. E me lembrei do teu pai lá no CPOR. O velho Borzega, enfim. A poesia que devo tudo que eu sou, pessoal e política,
o que aprendi a ele, Pedro Américo Leal. Então aproveita. Não é à toa que ela é chamada de coronela. Não, esses dias me disseram que eu só não uso a farda. Não, mas é verdade. Mas daqui a pouco pede emprestada da Nádia lá e bota a farda. A Nádia que disse que só me falta a farda. Foi dela esse comentário. Mas não deve faltar em casa, deve ter ainda, do Coronel Pedro Américo. Vereadora Fernanda Melchiona. Quero dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. Agradecer o convite, Paulo Sérgio, da produção. E debater muitos temas, claro, como a doutora Elisa falou, do tema das mulheres. E eu acho que, por um lado, a gente debateu um pouco a situação das mulheres, tem muita coisa a debater, mas também mostramos que mulheres debatem política, debatem geral, debatem sociedade, tem diferenças, porque não basta ser mulher, está, né? Enfim, não, então, agora eu queria terminar falando isso, né, da necessidade de fortalecer a luta por igualdade nos nossos dias. E a luta por igualdade é uma luta para que não haja mais as mulheres recebendo 30% a menos que os salários dos homens para o mesmo trabalho, para que as mulheres negras não cheguem a receber 50% dos salários dos homens para o mesmo trabalho, para que se tenha creches para as mães poderem deixar os filhos, porque infelizmente, né, faltam creches, muitas creches, mais de 50 mil vagas em Porto Alegre, e muitas mães, além de fazer a dupla jornada, de cuidar da casa, ainda têm dificuldade de onde deixar seus filhos. É necessário ter maternidades e paternidades mais compartilhadas, é necessário que a gente entenda que os homens não têm que ajudar em casa, mas dividir o trabalho em casa, né? Então essa é uma luta que é cultural, mas que também é uma das lutas feministas da atualidade para garantir aquilo que a gente busca, a igualdade. O feminismo é igualdade. Não, tomara que ela esteja ouvindo, tomara que ela esteja ouvindo. Bota o Paulo Sérgio na cozinha. Se não sabe cozinhar, lava a louça. A dica que eu dou para ela. E eu não podia deixar de terminar também o programa agradecendo, claro, mas também dizer que nós vamos seguir firme na linha por justiça, no caso da Marielle Franco, do Anderson Gomes, para que justiça seja feita, para que seja desmascarado quem executou e quem mandou executar, porque obviamente é um crime de mando. Nós não sairemos das ruas, houve manifestação já no 7º dia e as investigações andam devagar. Então a pressão vai ser fundamental para que a gente, por um lado, garanta justiça e para que a gente evite que outras, né, pessoas sejam assassinadas por esses criminosos que encomendaram esse crime. Além do que, essa comoção internacional, esses apoios fazem a certeza de que não nos calarão, que tentaram silenciar a Marielle com um tiro e, na verdade, o tiro saiu pela culatra. Nós perdemos a nossa companheira, eu nunca mais vou encontrar a minha amiga, mas eu sei que vai ter muitas Marielles em cada esquina, em cada universidade, em cada grêmio estudantil, em cada local de trabalho, organizando, lutando e defendendo uma sociedade mais justa, mais igualitária. O bom, o justo e o necessário. Eu não conhecia, mas que mulher bonita, né? Não, e ela era sensacional. E tinha um sorriso, porque ela era... Enfim, uma pessoa sensacional. Boa noite, Paulo Sérgio. Não foi no Colégio Militar que o diretor tirou o nome do Carlos Lamarca? Gil Renato Gouveia. Não, foi no Colégio Militar, mas o que eu disse foi o seguinte: o Colégio Militar era escola preparatória de cadetes, o Lamarca estudou na escola preparatória de cadetes e o seu nome estava na placa da escola preparatória de cadetes. Aí o Coronel Andrade Neves foi o que tapou o nome do Lamarca. Coronel Andrade Neves, que deixou de ser general, inclusive, né? Poderia ter sido, que é uma sumidade, mas cometeu esse ato. Aliás, eu não posso nem falar mais do Pedro Ruas. Eu vim aqui pedir desculpa para o Pedro Ruas quando eu fui visitar. Tinha uma reunião lá na sede da Arena, do PP, dos progressistas, lá na Assembleia. A Sala Castelo Branco. Cheguei lá, mudaram de nome. A Sala Castelo Branco? Mudaram de nome a Sala Castelo Branco. Sim, senhora. Não sei, eu cheguei lá, entrei, estavam os deputados, estava o Frederico, aí o Marcelo ainda estava lá. Isso é novidade para mim. Aí eu olhei e digo, vem cá que deu o Pedro Ruas aqui. Como assim? Mas não está aí o Pedro Ruas? Não, o Pedro Ruas não é do PP. Ué, não é do PP? Mas trocaram o nome da sala lá. E que deu a foto do Castelo Branco que estava ali, estava atrás de um armário, botaram de novo agora. Não, o PP não reviu, defende essas barbáries que foram a ditadura militar, mas a brincadeira do Paulo Sérgio é em relação à troca. Não é brincadeira, isso é verdade que eu estou dizendo. A brincadeira da eleição. Virou a chala Chicão do Chicão. Eu não estou sabendo disso. E se tiraram o nome tiraram da sala, fizeram errado. Tiraram. Agora botaram de novo a foto do Castelo. E o dia que eu estive lá foi dia 31 de março, coincidentemente. Aí pedi, tira a foto aqui, vou limpar, me abracei na foto do Castelo Branco, brincando, claro, e postei, inclusive. Né, 31 de março,
foto Castelo Branco atrás do armário. Fazem parte tiraram da parede e mudaram o nome da sala. São memórias, botaram atrás da... Que isso? Não. No caso da entrada da cidade seria história se fosse ditador Castelo Branco. Agora, eu vou dar um exemplo. O PP homenageia quem ele quiser. O PP homenageia quem ele quiser. Agora, a cidade não pode homenagear um torrador, um assassino, quem cometeu crime. Obrigado, procuradora Elisa Berton. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Maria João Raup. Obrigado, vereadoras Fernanda Melchiona e Mônica Leal. Nós retornaremos na segunda-feira com mais um Pampa Debate. Bom fim de semana. E para quem ficou para as semifinais do Gauchão, que não é o caso da Vera Armando, que está vestindo vermelho hoje, né? Tem um bom fim de semana. Não vai ter futebol para assistir, mas terão outros parceiros da vida aí para aproveitar. Menos futebol. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande banco do Sul.